Nas sombras da noite e no silêncio das florestas, onde os segredos mais sombrios da natureza se escondem, relatos de lobisomens e criaturas misteriosas aguardam para serem contados. Bem-vindos ao lugar onde o sobrenatural ganha vida. Relato de hoje: o encontro com o lobisomem. Um relato real na fazenda do meu avô. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos e vou contar algo que aconteceu comigo há cerca de 10 anos, mas que ainda me faz acordar no meio da noite suando frio. Eu nunca acreditei nessas histórias de criaturas místicas, lobisomens ou qualquer coisa do tipo, mas depois desta noite, minha visão mudou completamente. Tudo começou com um final de semana comum. Eu tinha viajado para a fazenda do meu avô no interior de Minas Gerais. Um lugar tranquilo, cercado de mata e longe de tudo. Aquelas noites eram de um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som dos grilos e, às vezes, do vento balançando as árvores. Naquela noite em especial, a lua estava cheia, enorme no céu, iluminando todo o campo ao redor da casa. Por volta das 22 horas, meu avô pediu para que eu verificasse o curral, porque ele tinha ouvido alguns barulhos estranhos vindo de lá mais cedo. Eu, que sempre fui cético e curioso, peguei uma lanterna e fui até lá sem questionar. Quando cheguei ao curral, tudo parecia normal. As vacas estavam inquietas, andando de um lado para o outro, mas isso não era tão incomum. Eu conferi o portão, as cercas, tudo estava no lugar. Foi quando ouvi um som que fez meu sangue gelar. Era um rosnado profundo, vindo da mata. Não era de cachorro nem de lobo-guará, que às vezes apareciam por lá. Era algo diferente, algo que parecia vir de um animal maior, mais feroz. A lanterna começou a falhar, piscando de forma intermitente, e eu já estava nervoso, mas continuei olhando em direção ao som. Foi quando eu o vi pela primeira vez. Entre as árvores, algo se moveu rápido como um vulto, mas os olhos brilhavam em um tom amarelo fosforescente. Meu corpo travou. Era como se minha mente gritasse para correr, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. Então ele saiu das sombras. Era enorme, muito maior que qualquer cão ou lobo. Sua pele parecia coberta por pelos escuros e grossos, e suas garras eram tão longas que brilhavam à luz da lua. A criatura ficou ali, me encarando, e eu tive a sensação de que estava sendo avaliado, como se ele decidisse se eu era uma ameaça ou uma presa. Eu dei um passo para trás, e o som do meu pé pisando em um galho seco ecoou como um tiro. Foi o suficiente para a criatura reagir. Ela soltou um rosnado tão alto que senti o chão vibrar. Meu corpo finalmente respondeu ao instinto de sobrevivência e eu corri como nunca tinha corrido na vida. Eu não olhava para trás, mas podia ouvir seus passos rápidos, esmagando galhos e folhas secas. Ele estava me perseguindo. De alguma forma, consegui chegar à porteira da fazenda e foi aí que me lembrei do conselho do meu avô. Se você estiver em perigo, corra para o galpão velho. Há algo lá que pode te proteger. Com o coração quase saindo pela boca, corri para o galpão. Dentro, encontrei uma velha espingarda, dessas que já não se usam mais, e alguns cartuchos. Peguei a arma com mãos trêmulas e me virei para a porta, esperando pelo pior. A criatura estava lá, parada, a alguns metros de distância, me observando.
parecia hesitar, como se o galpão fosse algum tipo de barreira para ela. Então ela soltou um uivo longo e assustador que ecoou pela mata toda. Eu nunca tinha ouvido nada tão aterrorizante na minha vida. Não sei explicar como, mas após aquele uivo, ela simplesmente virou e desapareceu na escuridão. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no galpão, segurando firmemente a espingarda, esperando que ela voltasse, mas graças a Deus ela não voltou. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu avô. Ele ficou sério e me disse algo que nunca esqueci. Garoto, essa terra tem histórias antigas. Nem tudo pode ser explicado, mas algumas coisas devem ser respeitadas. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nas noites de lua cheia. Eu saí ileso daquela experiência, sim, mas algo dentro de mim mudou para sempre. E sempre que lembro daquele olhar amarelo brilhando no escuro, sinto como se ele ainda estivesse me observando de algum lugar, somente esperando. Relato de hoje: Caipora, a guardiã da mata. Era uma noite de lua cheia e os irmãos João e Bento, dois experientes caçadores, adentraram as profundezas da Mata das Almas, uma floresta temida por suas histórias assombradas. Desde pequenos, ouviam as histórias de seus avós sobre a caipora, a guardiã da mata. Descrita como uma figura pequena, de pele avermelhada, cabelos negros como a noite e um assobio capaz de gelar a espinha de qualquer homem. Diziam que ela aparecia para punir os que ousassem caçar por ganância ou desrespeitar a floresta. Desdenhando das lendas, os irmãos se aventuraram na mata em busca de uma caça farta. Armados com espingardas, facões, ignoraram os sinais de alerta da floresta. Pássaros que silenciavam abruptamente, árvores que pareciam sussurrar entre si e pegadas de animais que terminavam sem explicação. Enquanto seguiam o rastro de um veado, ouviram um assobio distante. Era um som agudo e constante que fazia o coração disparar sem motivo aparente. Bento riu nervoso e disse: "Deve ser só o vento. João, vamos continuar." Mas o assobio ficou mais próximo e, de repente, uma risada gutural ecoou ao redor. Era como se a própria floresta estivesse zombando deles. João, mais supersticioso, sugeriu voltar, mas Bento insistiu, dizendo que não temia histórias de velhos. Ao avançarem mais, um vulto ágil e pequeno cruzou o caminho deles, rápido demais para ser humano. A figura parou ao longe, revelando olhos brilhantes e um sorriso malévolo. Era Caipora. Ela segurava um galho na mão, que usava como cajado, e começou a bater no chão como se chamasse a própria mata para ajudá-la. De repente, o chão pareceu se mexer. Raízes emergiram como serpentes, agarrando os tornozelos dos caçadores. Bento tentou atirar, mas sua espingarda falhou como se amaldiçoada. João implorou: "Por favor, não queremos desrespeitá-la, só queremos sobreviver." A caipora se aproximou, encarando-os com os olhos faiscantes. Com um movimento rápido, golpeou Bento com um galho, deixando marcas em seu braço. Apesar do golpe, Bento sentiu mais medo que dor. Então, ela apontou para as armas deles e emitiu um grito que fez os caçadores largarem tudo no chão. Por horas, a caipora os perseguiu pela mata, e aparecendo e desaparecendo,
entre as sombras, assobiando e jogando pedras. Quando finalmente conseguiram sair da floresta, estavam exaustos, feridos e aterrorizados, mas vivos. Os irmãos juraram nunca mais pisar na Mata das Almas. Bento ainda carrega as marcas em seu braço, que nunca cicatrizaram totalmente, como um lembrete de que a floresta tem a sua própria guardiã e que as lendas são mais reais do que ousaram imaginar. Desde então, contam a história aos mais jovens, não para assustá-los, mas para ensiná-los a respeitar a natureza e as forças que habitam além da compreensão humana. E dizem que, em noites de lua cheia, ainda é possível ouvir o assobio da caipora na floresta, alertando os tolos que ousam desafiá-la. Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui é muito importante para nós. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e enviar para outras pessoas que também adoram histórias misteriosas. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo relato.